Você sabia que Padre Pio conseguia enxergar o estado da alma das pessoas apenas olhando para elas? Ele tinha um dom que ia além do natural. Via pecados escondidos, bloqueios espirituais, barreiras invisíveis entre a pessoa e Deus. E sabe o que mais o perturbava no confessionário? Não eram os grandes pecados confessados com lágrimas, era algo muito mais sutil e perigoso. Eram os pequenos hábitos que as pessoas repetiam todos os dias, sem perceber. Hábitos tão comuns, tão normais, que muitos católicos sinceros nunca imaginam que estão entristecendo profundamente o coração de Deus. Padre Pio alertava: o perigo maior não está nas grandes quedas, mas nos pequenos hábitos mantidos sem arrependimento, porque eles endurecem a alma aos poucos. Hoje você vai descobrir exatamente quais são esses 3 hábitos. E se você está assistindo a este vídeo agora, não é coincidência. É um chamado do céu antes que seja tarde demais. Se você acredita que Padre Pio pode iluminar sua conversão verdadeira, escreva nos comentários: Padre Pio, mostra-me o que preciso mudar. E fique até o final, porque o 3º hábito é o mais sutil de todos. Milhões de pessoas o praticam achando que estão sendo bons cristãos. Padre Pio de Pietrelcina carregou os estigmas de Cristo durante mais de 50 anos. As mesmas feridas que Jesus teve em suas mãos, pés e lado. Mas além dessas marcas físicas visíveis, ele possuía dons espirituais que assustavam e consolavam ao mesmo tempo. Lia corações, via almas, discernia espíritos com clareza absoluta. No confessionário, ele frequentemente revelava pecados que as pessoas tinham esquecido ou tentavam esconder, não para envergonhá-las, mas para libertá-las. E foi justamente ali, naquele espaço sagrado entre o pecador e Deus, que ele percebeu algo inquietante. Muitas pessoas voltavam ano após ano, confessando os mesmos pecados, usando as mesmas desculpas, sem verdadeiro arrependimento. O que Padre Pio ensinava pode parecer duro, mas é libertador quando compreendido. Deus não se entristece com a fraqueza humana quando há humildade e desejo sincero de mudança. Todos caímos, todos falhamos. O que realmente magoa o coração de Deus é outra coisa: a acomodação espiritual. É quando você se acostuma a viver longe da graça e passa a chamar isso de normalidade. É quando já nem luta mais. Quantas pessoas você conhece que mantêm as aparências externas de uma vida cristã, mas no íntimo fizeram um acordo silencioso com o pecado? Elas rezam, vão à missa, usam sacramentais, mas há áreas da vida que protegem de Deus. Essa duplicidade interior cria um peso invisível. Com o tempo, esse peso bloqueia as graças, enfraquece a fé e apaga aos poucos a luz que deveria brilhar. Padre Pio não precisava de longas explicações. Bastava olhar nos olhos da pessoa para perceber quando ela vivia nessa zona de conforto espiritual perigosa. E foi por isso que ele alertou repetidamente sobre certos hábitos. Não são necessariamente crimes que a lei pune ou escândalos que a sociedade condena. São atitudes do cotidiano, escolhas aparentemente pequenas, pensamentos repetidos, palavras soltas aqui e ali. Quando somados, quando praticados dia após dia sem correção, esses hábitos criam uma barreira entre você e Deus. Como um muro sendo erguido tijolo por tijolo, sem que você perceba a construção. O mais triste é que muitas vezes a pessoa só se dá conta dessa barreira quando chega um momento de crise e se pergunta: por que sinto Deus tão distante? A verdade é simples e ao mesmo tempo profunda. Deus nunca se afasta. Somos nós que vamos construindo distância com nossos hábitos não corrigidos. E o momento de derrubar esses muros é agora. Olhar com honestidade para a própria vida e perguntar: o que em mim precisa mudar? O que venho adiando? Que área da minha vida eu protejo de Deus porque, no fundo, não quero abrir mão? O primeiro hábito que entristece profundamente o coração de Deus é viver uma fé superficial, sem conversão verdadeira. Parece algo simples de identificar, mas é devastador na prática. É a fé de palavras bonitas que não se traduz em mudança concreta. Você reza, mas não perdoa quem te feriu. Pede misericórdia todos os dias,
mas alimenta orgulho e autossuficiência. Fala sobre Deus nas redes sociais, mas não permite que ele corrija suas atitudes. Padre Pio testemunhava isso constantemente no confessionário. Pessoas confessando os mesmos pecados há anos, sempre as mesmas desculpas, sempre a mesma falta de arrependimento genuíno. Ele percebia algo crucial. Muitas almas não avançam espiritualmente porque querem Deus como consolo, mas não como Senhor. Querem que Deus resolva problemas, cure dores, abençoe projetos, mas não querem que Ele mexa em certas áreas da vida. Não querem que Ele questione escolhas, relacionamentos, apegos. Esse hábito é perigoso porque cria uma falsa sensação de paz. A pessoa acredita estar bem espiritualmente só porque mantém práticas religiosas externas. Vai à missa todo domingo, reza o terço, acende velas, usa medalhas, mas por dentro continua presa. Mesmos pecados, mesmas desculpas, mesmas resistências. E com o tempo, algo terrível acontece. A consciência vai se calando. Aquilo que antes incomodava, que causava um aperto no peito, já não incomoda mais. O pecado perde o peso. A confissão é sempre adiada para depois. A oração se torna mecânica, automática, sem vida. Você consegue perceber o perigo disso? Quando a consciência adormece, você perde a capacidade de se enxergar como realmente é. A pessoa passa a se comparar com os outros e sempre encontra alguém pior para se sentir melhor. Pelo menos eu não sou como fulano. Eu até que sou uma pessoa boa. E assim, gradualmente, vai se distanciando da humildade verdadeira, que é a base de toda a vida espiritual. Padre Pio era firme nesse ponto. O céu se abre para quem luta, mesmo caindo muitas vezes. Deus tem compaixão infinita por quem reconhece sua fraqueza e volta sempre pedindo perdão. Mas o céu se fecha para quem se acomoda no erro, para quem decide que certos pecados são aceitáveis, que certas atitudes são justificáveis, que certas mudanças não são necessárias. Essa postura revela algo profundo: falta de amor verdadeiro por Deus. Pense bem, se você ama alguém de verdade, você se importa com o que essa pessoa sente. Você não quer magoá-la, não quer decepcioná-la. E se por acaso a magoa, você corre para pedir perdão e se esforça para não repetir. Mas quando há indiferença, quando há acomodação, isso mostra que o amor esfriou. E esse é o maior perigo da fé superficial. Ela revela um coração que perdeu o primeiro amor. Por isso este é um chamado urgente. Examine sua vida com sinceridade. Há algo que você sabe no fundo que precisa mudar, mas vem adiando há meses ou até anos. Uma atitude que você justifica sempre. Um relacionamento desordenado que você sabe que não está certo. Um hábito escondido que ninguém vê, mas que corrói sua paz interior. Deus já te mostrou isso através de um sermão, de uma leitura, de uma situação que te incomodou. Mas você fechou os ouvidos? Hoje, não endureça o coração. A conversão verdadeira começa quando você para de justificar o que precisa ser abandonado. Quando para de negociar com Deus e simplesmente se rende à vontade dele. E isso não acontece uma vez só. É uma decisão diária, às vezes tomada várias vezes no mesmo dia. Mas cada vez que você escolhe a conversão ao invés da acomodação, algo muda. A graça começa a fluir de novo. A luz volta a brilhar. Faça algo concreto ainda hoje. Não deixe para amanhã. Marque uma confissão. Se faz tempo que você não se confessa verdadeiramente, com sinceridade e arrependimento, faça isso esta semana. Procure um sacerdote e abra seu coração completamente. Reze o rosário com atenção genuína, não apenas repetindo palavras, mas meditando nos mistérios e pedindo a Nossa Senhora que te ajude a ter um coração como o dela, sempre aberto à vontade de Deus. Tire alguns minutos em silêncio diante de um crucifixo. Olhe para Jesus crucificado e diga com toda sinceridade: Senhor, mostra-me o que entristece o teu coração em mim. Mostra-me onde eu preciso mudar. Dá-me coragem para abandonar o que precisa ser abandonado. Essa oração simples, feita com humildade genuína, tem poder enorme. Deus sempre responde ao coração humilde que busca sinceramente.
Escreva agora nos comentários que você escolhe a conversão verdadeira, não a aparência de fé. Esse gesto público fortalece sua decisão interior. É como se você estivesse fazendo um compromisso não só com Deus, mas também consigo mesmo. Mas há um segundo hábito que entristece profundamente o coração de Deus. Padre Pio denunciava isso com dor e firmeza. É a falta de caridade, especialmente através das palavras. Você pode estar pensando, mas eu não faço mal a ninguém. Não roubo, não mato, não agrido fisicamente. E pode ser verdade. Mas quantas vezes você fere com a língua? Quantas vezes solta uma palavra dura, um comentário maldoso, uma crítica desnecessária? Padre Pio ensinava algo que deveria fazer todo cristão refletir profundamente. A língua pode ser mais destrutiva que uma arma, porque uma arma fere o corpo, mas a língua fere a alma. Ela destrói a confiança, planta sementes de mágoa que demoram anos para cicatrizar, espalha divisões que às vezes nunca são completamente curadas. E o pior é que esse hábito é tão comum, tão presente no dia a dia, que muitos já nem o reconhecem como pecado. Quantas famílias foram destruídas, não por grandes tragédias, mas por palavras duras repetidas ao longo dos anos. Um marido que constantemente critica a esposa. Uma esposa que diminui o marido diante dos filhos. Pais que comparam os filhos entre si. Irmãos que cultivam ressentimentos por comentários antigos nunca perdoados. Tudo isso se acumula como veneno no poço, contaminando toda a água. Reclamar virou hábito. Murmurar sobre os outros virou passatempo. Falar mal de quem não está presente virou conversa normal. Julgar intenções alheias sem conhecer a história completa virou senso comum. E tudo isso vai sendo tratado como algo aceitável, até dentro do ambiente cristão. Você já reparou como isso acontece até depois da missa? Pessoas que acabaram de comungar, que acabaram de receber Jesus, saem da igreja e já estão comentando sobre a roupa de alguém, sobre o comportamento de fulano. Deus se entristece profundamente ao ver seus filhos se machucando mutuamente dessa forma, especialmente quando isso é feito sem arrependimento, sem consciência do mal causado. Padre Pio alertava: muitas almas sofrem no purgatório por pecados da língua nunca confessados, porque causaram feridas que nunca foram reparadas, palavras ditas sem pensar, mas que destruíram reputações, afastaram pessoas, plantaram discórdia. A falta de caridade nas palavras transforma o coração gradualmente. É um processo sutil, mas devastador. A pessoa começa a ver defeitos em todos, menos em si mesma. Perde a capacidade de compaixão. Esquece que ela também é fraca, que ela também precisa de misericórdia, que ela também comete erros que gostaria que os outros perdoassem. E sem perceber, ela começa a agir mais como acusadora do que como intercessora. Padre Pio ensinava algo muito forte, que precisa ecoar no coração de cada um. Quem reza, mas não ama, reza contra si mesmo. Porque a oração sem caridade não sobe ao céu com a mesma força. Você pode rezar horas a fio, fazer novenas, participar de grupos de oração, mas se ao mesmo tempo guarda rancor, fala mal dos outros, julga e condena, sua oração fica vazia. Ela não tem o peso que deveria ter. Jesus foi claro sobre isso. Se você está levando sua oferta ao altar e ali se lembra de que alguém tem algo contra você, deixe sua oferta, vá primeiro reconciliar-se e depois volte. Isso significa que a reconciliação, o perdão, a caridade têm prioridade sobre qualquer prática religiosa. De que adianta acender 1000 velas se seu coração está cheio de amargura? De que adianta rezar 1000 Ave-Marias se você não consegue dizer uma palavra gentil para quem está ao seu lado? Hoje Deus está te pedindo silêncio santo. Antes de falar, reze. Antes de criticar, ofereça um sacrifício. Antes de julgar, lembre-se de quantas vezes Deus te perdoou. Lembre-se de quantas vezes você falhou e Ele não te condenou. Lembre-se de quantas vezes você precisou de uma segunda, terceira, 10ª chance. Faça um propósito concreto agora. Não falar mal de ninguém por um dia inteiro. Pode parecer simples, mas experimente. Quando vier à sua mente um pensamento de crítica, transforme-o em oração.
Quando estiver numa roda de conversa onde as pessoas começam a falar mal de alguém, mude de assunto ou saia educadamente. Se falhar durante o dia, não desista. Confesse a Deus, peça perdão e recomece no dia seguinte. Esse exercício simples purifica a alma de forma profunda. E ele muda o ambiente da sua casa. Use água benta nos cômodos, pedindo a Deus que purifique não só o espaço físico, mas também as palavras ditas ali. Abençoe sua família com palavras boas, com encorajamento, com reconhecimento. Coloque um crucifixo em lugar visível como lembrete diário de que naquele lar deve reinar a caridade, não a crítica, o amor, não o julgamento. Escreva agora nos comentários o nome de alguém por quem você escolhe rezar hoje, mesmo que essa pessoa tenha te ferido, mesmo que ela tenha falado mal de você, mesmo que ela tenha te magoado profundamente. Essa decisão de rezar por quem nos feriu quebra cadeias invisíveis e traz uma paz que o mundo não consegue dar. A caridade cura, a caridade protege, a caridade abre portas que nenhuma outra prática espiritual consegue abrir. Mas ainda há um terceiro hábito, e este é talvez o mais sutil, o mais difícil de identificar, porque muitas vezes se esconde atrás de uma aparência de piedade. É viver dominado pelo medo e pela desconfiança na providência divina. Você pode estar pensando, mas eu confio em Deus, eu rezo, eu peço ajuda, eu acredito. Mas será que você realmente confia? Ou será que vive preso à ansiedade, ao desespero, ao pensamento constante de que tudo vai dar errado? Padre Pio via isso como uma forma silenciosa de falta de abandono em Deus. Não porque a dor não exista, não porque os problemas não sejam reais, mas porque o coração se recusa a descansar verdadeiramente em Deus. A pessoa reza, mas já esperando o pior. Ela pede ajuda, mas no fundo já está convencida de que não será atendida. Ela diz confiar, mas vive como se estivesse completamente sozinha, como se tudo dependesse exclusivamente dela. Esse hábito é especialmente perigoso porque rouba a paz e paralisa a fé. A preocupação constante não resolve problemas. A ansiedade não muda situações. O medo excessivo não protege. Pelo contrário, tudo isso afasta a graça, porque fecha o coração para a ação de Deus. Quando você está dominado pelo medo, não consegue enxergar as portas que Deus está abrindo. Quando está consumido pela preocupação, não percebe as providências que Ele está colocando no seu caminho. Deus se entristece ao ver seus filhos vivendo como órfãos espirituais, quando poderiam viver como filhos amados, confiantes, entregues. Ele não quer que você viva angustiado, com o peito apertado, sem dormir direito porque a cabeça não para de pensar nos problemas. Ele quer que você descanse nele, que confie nele, que se abandone nos braços dele como uma criança se abandona nos braços do pai. Padre Pio repetia incansavelmente ao longo de toda a sua vida: reze, espere e não se preocupe. Essa não era uma frase de autoajuda, não era um conselho psicológico para se sentir melhor. Era uma verdade espiritual profunda, porque a preocupação excessiva, que vai além do cuidado legítimo e se transforma em ansiedade paralisante, bloqueia a graça. Ela mostra que, no fundo, você está confiando mais em si mesmo do que em Deus. E aqui está algo que precisa ficar muito claro. Confiar em Deus não significa ser irresponsável. Não significa cruzar os braços e não fazer nada esperando que tudo caia do céu. Significa fazer sua parte com diligência, mas entregar os resultados a Deus. Significa planejar, trabalhar, se esforçar, mas sem carregar todo o peso do mundo nas costas. Porque o peso do mundo não é seu para carregar, é de Deus. Quando você confia verdadeiramente, mesmo em meio à dor e à incerteza, você dá espaço para que o céu haja de formas inesperadas. Quantas vezes Deus já resolveu problemas na sua vida de um jeito que você nunca imaginou? Quantas vezes Ele abriu portas que pareciam definitivamente fechadas? Quantas vezes Ele providenciou exatamente o que você precisava, na hora certa, mesmo quando tudo parecia impossível? O medo constante fecha o coração para essas ações de Deus. Ele te mantém preso no mesmo lugar, girando em círculos, sempre preocupado, sempre angustiado. E o pior
é que esse medo muitas vezes vem acompanhado de uma oração fraca, sem convicção. Você até pede ajuda a Deus, mas com o coração dividido. Uma parte quer confiar, mas a outra já está planejando o que fazer quando Deus não atender. Você reza, mas ao mesmo tempo já está se preparando para o fracasso. Hoje, faça um ato consciente de entrega. Pegue suas maiores preocupações, aquelas que tiram seu sono, que pesam no seu peito, e apresente tudo isso a Deus em oração. Não de forma superficial, mas de verdade. Fale com Ele como você falaria com um pai que te ama incondicionalmente. Conte seus medos, suas angústias, seus desesperos. E depois, com um ato de vontade, entregue tudo nas mãos dele. Reze o rosário pedindo especificamente o dom da confiança. Medite nos mistérios da vida de Jesus e veja como ele sempre confiou no Pai, mesmo nos momentos mais difíceis. Mesmo quando estava no Jardim das Oliveiras, suando sangue, ele disse: "Não seja feita a minha vontade, mas a tua." Use a medalha de São Bento com fé, pedindo proteção contra o medo e a ansiedade que vem do inimigo. Faça um ato de caridade, mesmo quando tudo parece incerto, porque a caridade unida à confiança move a providência divina de maneiras que não compreendemos de imediato. Quando você dá mesmo tendo pouco, quando você ajuda mesmo estando necessitado, você está dizendo a Deus: "Eu confio que tu proverás. Eu confio que não faltará." Se você percebe que vive constantemente ansioso, cansado, sem paz interior, este é um sinal claro de que Deus está te chamando a abandonar esse hábito. Não porque Ele quer te tirar algo, mas porque Ele quer te dar descanso interior. Ele quer te dar aquela paz que o mundo não pode dar, aquela tranquilidade que vem de saber que você está nas mãos de um Pai que cuida de você. Diga a Ele agora com toda sinceridade: "Senhor, eu confio mesmo sem entender. Eu confio mesmo sem ver o caminho. Eu confio mesmo quando tudo parece dar errado. Eu me abandono em Ti completamente." Essa frase simples, repetida diariamente, tem o poder de mudar o rumo espiritual da sua vida, porque ela vai transformando seu coração, tirando você do centro e colocando Deus no centro. Você percebe agora como esses três hábitos se conectam? A fé superficial, a falta de caridade e o medo excessivo têm a mesma raiz, uma vida cristã que não está verdadeiramente centrada em Deus. Quando sua fé é superficial, você não tem forças para amar de verdade. Quando não ama, você vive com medo porque não experimentou o amor perfeito que expulsa todo temor. E quando vive com medo, sua fé fica ainda mais fraca, criando um ciclo destrutivo. Mas a boa notícia é que esse ciclo pode ser quebrado. Hoje, agora, neste momento. Você não precisa esperar se sentir pronto. Você não precisa esperar estar perfeito. Você só precisa dar um passo na direção certa, um passo de conversão verdadeira, um passo de caridade genuína, um passo de confiança sincera. E aqui está algo muito importante. Esta comunidade existe para nos apoiarmos mutuamente nessa jornada de fé. Cada vídeo que compartilhamos, cada ensinamento de Padre Pio que trazemos, cada reflexão que fazemos, não é apenas conteúdo, é missão, é evangelização, é ajuda mútua no caminho da santidade. Mas para continuarmos espalhando esses ensinamentos, para alcançarmos mais pessoas que precisam ouvir essas verdades, nós precisamos do seu apoio. Se este vídeo tocou seu coração, deixe seu like. Esse gesto simples ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas. Compartilhe com alguém que você ama, alguém que está passando por dificuldades, alguém que precisa dessas palavras. E se você quiser fazer parte dessa missão de forma mais próxima, tornando-se membro do canal, saiba que sua contribuição faz toda a diferença. Ela permite que continuemos produzindo conteúdo de qualidade, que levemos a mensagem de Padre Pio para mais lares, para mais corações. Juntos, somos mais fortes. Juntos podemos ser luz num mundo que tanto precisa de esperança. Juntos, podemos ser instrumentos de Deus para tocar vidas e transformar realidades. Você não está sozinho nessa caminhada. Somos uma família espiritual, unidos pela fé e pelo desejo de viver verdadeiramente
aquilo que acreditamos. Se estas palavras tocaram seu coração profundamente, não deixe este momento passar sem fazer algo concreto. Compartilhe este vídeo agora. Escreva nos comentários qual desses 3 hábitos você mais se identificou e o que você vai fazer a partir de hoje para mudá-lo. Deixe seu testemunho. Conte como você já experimentou a transformação que vem da conversão verdadeira, da caridade praticada ou da confiança em Deus. Lembre-se de que Padre Pio não viveu há 1000 anos atrás. Ele viveu no século passado. Ele conheceu o mundo moderno, as guerras, as crises, as dificuldades. E mesmo assim, ou talvez exatamente por isso, ele insistia tanto nesses ensinamentos. Porque ele sabia que são esses pequenos hábitos que fazem a diferença entre uma vida espiritual que floresce e uma que murcha. Hoje pode ser o dia da sua virada. O dia em que você para de adiar a conversão verdadeira. O dia em que você decide ser instrumento de caridade onde estiver. O dia em que você se abandona completamente nos braços de Deus, confiando que Ele tem um plano perfeito para a sua vida, mesmo quando você não consegue enxergar. Não deixe passar mais um dia vivendo abaixo daquilo que Deus preparou para você. Marque uma confissão esta semana. Não adie mais. Vá com humildade e sinceridade, disposto a mudar de verdade. Reze o rosário hoje, não mecanicamente, mas meditando em cada mistério, pedindo a Nossa Senhora que te ajude a ter um coração manso e humilde, como o de Jesus. Tire alguns minutos em silêncio total diante de um crucifixo e simplesmente olhe para Jesus. Deixe que Ele fale ao seu coração. Deixe que Ele te mostre o que precisa ser transformado. Faça um propósito específico sobre cada um desses hábitos. Para a fé superficial, escolha uma área da sua vida que você tem protegido de Deus e entregue a Ele. Para a falta de caridade, decida não criticar ninguém hoje e transforme cada pensamento negativo em oração. Para o medo, toda vez que vier a ansiedade, diga em voz alta: Senhor, eu confio em Ti. Esses passos simples, mas concretos, vão mudando sua vida gradualmente. Não espere uma transformação mágica da noite para o dia. A santidade é construída em escolhas diárias, em pequenos atos de amor, em decisões repetidas de confiar. É como subir uma escada. Degrau por degrau, passo por passo, você vai chegando mais perto do céu. E lembre-se das palavras finais que Padre Pio sempre dizia àqueles que buscavam sua orientação. Reze, tenha esperança e não se preocupe. A proteção de Deus está mais próxima do que você imagina. A graça está disponível. A transformação é possível. Você só precisa dar o primeiro passo. E esse primeiro passo é agora. Que Padre Pio interceda por você. Que Nossa Senhora te cubra com seu manto. Que Jesus te fortaleça nessa caminhada e que o Espírito Santo te ilumine para enxergar, com clareza e coragem, tudo aquilo que precisa ser transformado em você. A paz esteja com você. E nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos explorando os ensinamentos profundos deste santo extraordinário que foi Padre Pio de Pietrelcina.